Ecologia, nem todo mundo sabe, mas é uma ciência. Assim como a física, assim como a química, assim como a sociologia. A ecologia tenta explicar a distribuição dos animais e das plantas e dos fungos e bactérias nos ambientes, nos ecossistemas. Então é uma ciência bem complexa, porque você tem que levar tudo em consideração. Meio ambiente, água, solo, nutrientes, atmosfera, oceanos. Então são cientistas. Para você ser um profissional em ecologia, você faz graduação, faculdade de biologia ou de ecologia mesmo, que já existe graduação em ecologia. E aí, ou então é possível fazer também outras graduações, como engenharia florestal, até agronomia, e geralmente você faz uma pós-graduação naquela área, faz mestrado e doutorado em ecologia, e você aprende a ser um cientista que estuda a natureza em muitos detalhes. Inclusive, a ecologia é uma ciência matematizada, tem modelos matemáticos para prever quando os animais e as plantas vão aumentar ou diminuir. Então a ecologia é uma profissão, é uma ciência. Você vai ser um pesquisador, vai ser um professor universitário ou vai trabalhar com pesquisa em um instituto de pesquisas. Agora, ambientalista é uma pessoa de qualquer profissão que ama o meio ambiente, se preocupa com as questões do meio ambiente, então se dedica no seu tempo livre a alguma atividade de proteção ao meio ambiente. Geralmente, os ambientalistas se reúnem em ONGs, que são organizações não governamentais. Essas ONGs são conhecidas como terceiro setor da sociedade porque não são nem governo, nem empresas particulares que visam lucro. São reuniões de pessoas, cidadãos, de todas as profissões, pode ser um médico, pode ser um engenheiro, um advogado, uma dona de casa, pode ser qualquer pessoa, e que se reúne naquela ONG para discutir algum assunto de meio ambiente. Por exemplo, o lixo do meu bairro, ou a arborização da minha rua, ou a proteção do Pantanal, para promover o ecoturismo numa região, qualquer coisa. Então, eles se reúnem, vão discutir, juntam algum financiamento, juntam fundos e fazem alguma campanha, fazem alguma atividade. Às vezes fazem um livro ilustrado com fotografias da região para as pessoas conhecerem. Às vezes fazem um projeto de replantio de árvores nativas numa rua, num bairro, ou num assentamento rural. Podem ajudar proprietários rurais. Tem a maior diversidade. O mundo das ONGs de meio ambiente é muito diversificado no Brasil. Algumas ONGs de meio ambiente famosas no Brasil são a SOS Mata Atlântica, o WWF, que existe no Brasil, que é uma ONG internacional. Você tem o Instituto Socioambiental, o ISA, que é sediado em São Paulo, tem muita atuação na Amazônia, no Brasil todo. Tem várias instituições que fazem um trabalho muito importante, porque é um trabalho ligado diretamente à conservação, que não é feito pelo governo. É conscientização, é palestra, é movimento, é campanha. São pessoas da sociedade se organizando. Um sinal de maturidade de uma sociedade é os seus cidadãos se organizarem voluntariamente por alguma causa em que acreditem. Por exemplo, a causa ambiental, que diz respeito a todos nós. Os cientistas que trabalham com ecologia podem ou não ser ambientalistas, se além da sua atividade de pesquisa científica, se eles também participarem de algum movimento social ligado ao meio ambiente. Muitos cientistas da ecologia são ambientalistas, mas muitos não são, porque não têm tempo, porque estão dando aula, estão fazendo pesquisa e às vezes não conseguem se articular para fazer parte do movimento ambientalista. Então, ser ambientalista é ser uma pessoa consciente de qualquer profissão, incluindo ser um produtor rural, incluindo ser um empresário, que tem preocupação que o seu meio ambiente tenha qualidade e participa do movimento ambientalista. Tem livros, tem filmes e é um movimento muito legal. E ecologia é a ciência. Claro que tem uma ligação entre a ecologia e o movimento ambientalista, porque o movimento ambientalista precisa da informação, da orientação dos profissionais cientistas da ecologia e do meio ambiente para que ele tome decisões mais esclarecidas, mais bem informadas. Porque aquelas pessoas que estão reunidas naquela ONG vão precisar consultar um profissional ou ter ajuda de um ou vários profissionais
para decidir qual é a melhor campanha, o que fazer. Então existe uma ligação. As ONGs de meio ambiente contam, contratam ou consultam ou têm como membros cientistas muitas vezes. E existe também o caso de ONGs formadas por cientistas, que criam uma organização não governamental para fazer uma pesquisa muito aplicada a um problema muito concreto. Então, algumas famosas são o IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, que tem em São Paulo. Você tem a própria Conservation International, que é uma ONG internacional. Tem cientistas que fazem parte dela, publicam classificações de espécies ameaçadas e outros resultados. Então, é possível ver ONGs que elas próprias são ONGs de pesquisa. Então, essa é a diferença. Nem sempre quando você vê na praia uma passeata, um abraço a uma praça que está abandonada, são ecólogos. Ecólogos são os cientistas profissionais em ecologia, se chama ecólogos. E nem sempre aquele movimento ambiental é um movimento automaticamente de um ecólogo. Então, ecologia é a ciência, movimento ambiental é um movimento da sociedade. São coisas ligadas, mas não são a mesma coisa. Então, eu sugiro que você participe de algum movimento civil da sociedade, alguma ONG de bairro, ou crie alguma ONG, tome iniciativa, porque é uma responsabilidade de todos nós não deixar só nas mãos do governo ou só nas mãos da indústria, da empresa privada, a iniciativa de transformar o mundo para melhor. É uma responsabilidade de todos nós. Um abraço, até a próxima.